Opa, eu sou Reinaldo Gandelini, especialista em desenvolvimento de carreira em LinkedIn. Sou coach formado pela Slack com certificações DISC e também sou practitioner em PNL. E nessa aula bônus eu quero traçar com vocês aqui algumas estratégias de LinkedIn e palavras-chave, de modo que o seu perfil possa começar a se posicionar mais no topo das buscas para recrutadores SAP, para que eles possam encontrar o seu perfil com mais facilidade. Então, vou fazer uma rápida apresentação aqui para você começar a entender como jogar esse jogo, tá legal? Então vamos aqui na minha tela que eu vou compartilhar uma apresentação. Bom, então vamos lá aqui, deixa eu falar para você o que a gente vai conversar hoje aqui, nessa aula bônus. Então, será que as consultorias, empresas SAP, o que contratam SAP estão no LinkedIn? Será? Se você não usa muito, se você usa muito, você já sabe a resposta, mas se você não usa, aqui eu vou mostrar para você uma coisa legal. Bom, você é encontrado, o segundo item aqui, encontrado pelas palavras. E não é por qualquer palavra que você é encontrado. Você tem que ter boas palavras-chave para que o recrutador SAP encontre você lá no LinkedIn, tá? E através dessas palavras é como você vai construir o seu título. Um título realmente que chama a atenção desses recrutadores. E é o momento de você se vender rapidamente lá no LinkedIn. Olha que legal, né? Vender o que você faz. Obviamente, claro, você vai colocar os seus certificados e as suas certificações também, mostrando que você, tem o conhecimento, adquiriu um conhecimento específico, talvez de algum módulo ou de um curso geral de SAP. E será que tem vagas de SAP no LinkedIn? Será que as empresas também estão contratando lá também? É o que a gente vai falar aqui hoje. Fica aqui comigo então, vamos lá, vamos falar do primeiro ponto. Olha só, algumas empresas que eu trago aqui, o resultado de buscas lá no LinkedIn. Então olha a vaga para consultor SAP Cálidos, na GA, consultor SAP EWM, na Infosys, consultor SAP PI, RPO, Senior, lá na Activity. Então, assim, eu peguei só alguns exemplos aqui para você entender. Sim, as empresas e grandes consultorias estão lá recrutando, chamando as pessoas para entrevista e para atuar como consultor, seja consultor ou como analista SAP, Mas vamos lá, o primeiro ponto que você tem que entender agora, jogar o jogo forte, Utilização de boas palavras-chave. Então, entenda uma coisa, você no LinkedIn é encontrado por essas palavras. Então, obviamente, aqui o primeiro ponto de palavra-chave que você vai prestar atenção é o nome da sua posição, do seu cargo, analista SAP, consultor SAP. Isso é importante, está direto e reto ali, obviamente, para o recrutador entender o seu posicionamento como profissional. Depois você vai ter que listar algumas boas palavras aí que você vai aprender no curso, que você tem aprendido nos cursos de SAP que você fez. E exemplos de palavras aqui, pode ser MM, são módulos, o CO, o FI, o SAP é um ERP, TaxBra, enfim, você vai listar aí algumas palavras que fazem sentido para você diante da sua busca. Legal? Uma dica que eu dou aqui, existem algumas dicas, mas vou dar uma dica interessante aqui para você, visite o perfil de outros profissionais, perfis similares ao seu, eu diria aqui, para você ter ideias de compor boas palavras-chave, porque isso, repito e anota aí, isso é o que vai fazer você ser encontrado. Isso é o que vai fazer você ser chamado para uma entrevista. Então preste muita atenção nas palavras que você está colocando ali no seu perfil, tá? Isso é muito importante. E só para concluir aqui, antes da gente passar para o próximo item, os recrutadores eles têm dentro do próprio LinkedIn uma ferramenta chamada Recruiter. Essa ferramenta é um módulo lá dentro também do LinkedIn, que é onde ele faz essa busca por essas palavras, tá? Então é por isso que eu falo para você prestar muita atenção. Então ele pode digitar lá, por exemplo, só para simular aqui rapidamente, consultor SAP que conheça dos módulos MM, CO e FI, por exemplo, aí, como eu coloquei alguns exemplos de palavra. E também tenha certificação em algum desses módulos. E que tenha trabalhado, talvez, em empresas do varejo, ou que tenha qualquer experiência no varejo, não precisa ser exatamente como consultor SAP, que fala inglês, tem inglês intermediário, que tem inglês avançado. Isso são filtros que esse recrutador faz para chegar até o perfil, vai sair lá os resultados.
E quanto mais configurado, quanto melhor configurado tiver o seu perfil, obviamente seguindo os filtros aí que eles fazem, você vai ser um dos primeiros a ser posicionado na busca. É claro, a gente está falando aqui, né, de primeiramente seleção de palavras-chave, tá? Legal? Deu para entender? Então é isso, é dessa forma que você é encontrado lá no LinkedIn. Maravilha! E o título, né? Além da foto, do seu nome, o título é um dos primeiros campos que esse recrutador tem acesso ao seu perfil quando depois ele faz essas buscas que eu falei agora há pouco para você. Então o título ele serve para chamar a atenção desse recrutador. Ó. Então quanto mais específico melhor, não seja genérico, né? Só consultor SAP, não. Você vai trabalhar outras palavras, como já te dei aqui alguns insights, tá bom? Então você vai destacar algum conhecimento que você adquiriu, ou algum conhecimento que você tem, utilizando aquelas palavras. Além do nome da função do cargo, você vai complementar sim com aquelas outras palavras, legal? Para você ser mais específico. Pode ser também o conhecimento de uma tecnologia, de uma metodologia, do mercado, como eu também dei um exemplo no slide anterior, um mercado de atuação que você tenha muito conhecimento ali do negócio, porque isso importa, a gente sabe isso como consultor, isso importa, tá certo? Então vamos ver aqui exemplos do que não fazer, né? Então veja aqui, tudo bem que tá analista SAP MM, analista SAP Base, analista SAP Base, analista SAP Security. São já até, vamos colocar assim, títulos razoavelmente legais, vamos colocar dessa forma aqui. Mas você vai dar um passo além, olha que legal. E o passo além, por exemplo, poderia ser assim, ó, consultor SAP, MM, Bases, né? TaxBra, olha já colocando aqui os mercados de conhecer logística, varejo, pode ser RP, também poderia ser uma outra palavra para ser colocada aqui como um excelente exemplo. Veja que você começa a ficar mais específicos que esses exemplos que eu trouxe aqui para você agora, tá? Então, presta atenção, quanto mais específico você for, melhor, né? Menos objeção o recrutador vai ter. Então, esse do consultor SAP, MM, Base, TaxBra, Logística e Varejo é só um exemplo para você ilustrar como você pode utilizar bem essas palavras, tá legal? Muito bem, então aqui você já aprendeu a construir um título matador, eu diria, né? E esse botão aqui que poucos conhecem, né? Esse botão aqui ele é fundamental para você dizer aos recrutadores que você está disponível, buscando um novo emprego. Claro, já joga ali de cara no seu perfil o que você busca e tem que estar direcionado. Então, olhando lá, você vai ver uma mensagem dessa no seu perfil, ó, mostra aos recrutadores seu interesse em novas oportunidades, você controla, quem pode ver isso, clicando no botão Comece Já, vai abrir essa tela, você vai dizer um pouquinho para o LinkedIn ali, ou para os recrutadores o que você busca, vai adicionar seu cargo, vai colocar a localidade, né, de onde você está buscando, obviamente, não seja genérico aqui, seja específico, tá? Qual o tipo de vaga, se é tempo integral, por contrato, temporário, enfim, você vai colocar ali, obviamente, sempre eu falo que faz sentido para você, e você pode dizer quem que você pode avisar, que são só os recrutadores ou não, tá? E depois que você adicionar isso ao perfil, vai aparecer dessa forma aqui, para os recrutadores. Olha lá, tem interesse em oportunidades de emprego e vai aparecer o cargo que você busca, que no caso é o consultor SAP, o analista SAP, o que seja, tá legal? E aí, obviamente, que o recrutador vai clicar e veja todos os detalhes e vai aparecer os detalhes, tá bom? Vamos lá, tem uma parte aqui no LinkedIn onde você vai destacar também as suas licenças, seus certificados. Eu digo certificados e certificações. Então, olha esse exemplo aqui. Então, se você for lá, tirou sua certificação, vai tirar sua certificação aqui junto com o grande Elton, né, junto com o pessoal da Creative TI, e vai postar lá a sua certificação, né, ou até mesmo o seu certificado de conclusão de algum curso que você tenha feito aqui com a Creative no seu perfil. Olha que legal, você vai colocar especificamente nessa seção todos esses certificados que você tem. Legal, isso é importante porque para deixar o seu perfil completo e mais atrativo para o mercado, para os recrutadores. Maravilha! E vamos falar do último ponto, que são as vagas. Olha aqui, a gente está em momento de crise, né? Momento de crise. Esse momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente está falando de uma pandemia que está acontecendo aqui no nosso país, nem no nosso país, né? No mundo inteiro. E veja que interessante, olha só quantas vagas abertas, né, no Brasil para profissionais de SAP. Né? Então, só
só que só no LinkedIn, hein? São 164 resultados, né, de vagas abertas em um momento de pandemia. Então, olha as oportunidades que você tem aqui dentro dessa plataforma. Isso eu estou falando só de candidatar, fora as vagas que nem vão no mercado, né? Tem diversos estudos que dizem que a maioria das vagas não vão para o mercado. Imagina só, se você está vendo essa quantidade de vagas abertas, imagina os recrutadores indo atrás, se você criar um perfil atraente, um perfil que realmente chame a atenção desses profissionais, imagina só quantos profissionais não vão querer entrar em contato com você agendando uma entrevista. Legal? E olha só que interessante, um método que eu desenvolvi, eu passei só o básico aqui para você começar a entender como ter resultados no LinkedIn, tá? Eu diria, e esse método que eu desenvolvi, foi parte aqui dessa aula que você viu, dessa aula bônus, olha só que interessante, né? Um profissional também da área de tecnologia, de um perfil teste, né? Que eu fui lá no campo de batalha e testei, né? Inclusive tudo que eu falei aqui para vocês, que recebe convites de recrutadores. Olha lá o Guilherme da Grace Consulting chamando, né, o Reinaldo Silva, né, para uma conversa, para uma entrevista de emprego. Olha a Kathleen também com uma oportunidade, ela é da HR Soul. Né? Tem também a Eduarda com desafio lá em Portugal, da Natis. Né? O Danilo aqui também chamando, ó, né, enviando um convite, já enviando uma nota, né, chamando se eu tenho interesse em alguma vaga. Olha o Adeline também, olha a Elizabeth, né, com vagas em Portugal. Olha aqui a Pamela, e olha aqui a Verônica. Olha aqui todos esses, né, recrutadores aqui, esses empregadores querendo, né, entrar em contato com o Reinaldo Silva, o meu perfil de testes, né? Mas pode falar, pô, Reinaldo, mas isso é um perfil de testes. É claro, eu implementei um método, peguei um perfil similar, mediano de mercado, sem nada muito extraordinário, e apliquei dentro de um método. E, obviamente, você poderia falar, pô, isso é um perfil de teste, mas olha só o resultado dos meus clientes aqui. Por exemplo, o Carlos, né, recebendo contato aqui da Daniele, da Azul Linhas Aéreas, aqui a gente está vendo do lado esquerdo. Tem também a Fabiana, né, do próprio Carlos também recebendo uma oportunidade da Fly Consulting, diretamente pelo LinkedIn. Que mais? Nós temos aqui o Gerson, né, o Gerson também recebeu da Crow Brasil, e também da Renata, aqui foi da Aline, né? Aqui foi da Renata, da Cínquia, chamando ele para uma entrevista e aplicando exatamente uma parte, né, desse método que você viu aqui. Então eu espero que você tenha gostado aqui das dicas que eu te passei, das oportunidades que você pode, né, galgar dentro do LinkedIn. Olha que legal, né? E para ainda ajudar mais você, eu vou disponibilizar logo depois aqui encerrando um webinário, né? Você vai ficar aqui, obviamente, um webinário que eu fiz com uma recrutadora, uma grande recrutadora de renome dentro do mercado SAP, a Silvia, e eu estava junto com ela nesse webinário onde nós avaliamos o que perfis LinkedIn. Então eu quero que você continue aqui assistindo para você entender qual é o jogo forte, como ter sucesso dentro do LinkedIn agora como consultor SAP. Legal? Vamos lá então? Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Silvia Molica, eu trabalho aqui em parceria junto com a Alex e com o Reinaldo, e eu sou Headhunter na área de TI. Eu atuo nessa área já há 14 anos, atuei aí em algumas empresas, consultorias, e no momento eu tenho uma consultoria, né, especializada na parte de recrutamento e seleção de profissionais de TI. E eu estou fazendo esse curso aqui junto com o Alex e com o Reinaldo, para ensinar vocês um pouquinho dos canais de busca de emprego. Né? Porque o que eu faço hoje como Headhunter? Eu faço o trabalho inverso de vocês. Eu busco os profissionais. Mas nesse trabalho inverso, os canais de busca são praticamente os mesmos, só muda o lado que está. Né? Vocês estão de um lado, eu estaria do outro lado. E como Headhunter, eu consigo até orientar vocês em algum sentido de algumas coisas que o Headhunter leva em consideração, outras que não. Quando olha um currículo, o que queria ver como atrativo, o porquê decide escolher um currículo para fazer entrevista e o outro currículo acaba não sendo escolhido. Então, eu vou dar uma navegada com vocês aí nos principais canais de buscas e com uma visão de Headhunter. Né, para você saber o que seria interessante ser exposto, apresentado, para ser um currículo, um perfil nas redes sociais atrativos.
Tá? Então, a partir de agora, eu vou compartilhar a tela com vocês. E aí, eu espero que ajude aí nessa busca e cada vez mais vocês consigam aí mais entrevistas, mais oportunidades e vão aumentar o máximo possível os canais aí de oportunidades para depois só escolher qual que oportunidade é melhor, qual que não é. A intenção é essa, que tenha várias oportunidades e que possa escolher o que é mais aderente ao seu perfil. Né? Mas, primeiramente, as oportunidades têm que chegar até vocês, tá bom? Então, vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês agora para apresentar aí esses canais direitinho, tá joia? Hoje, os recrutadores, as empresas, tem pesquisas aí que dizem que a visualização do currículo demora em torno aí de 7 segundos. Então, as primeiras informações básicas têm que estar bem claras e objetivas. Tá? Então, nesse sentido aí, é imprescindível que o currículo e o LinkedIn estejam bem atraentes e bem redondo. E uma dica primeiro é ter um currículo geral, né, para ser usado aí para diversas vagas, mas em alguns momentos vai ter algumas oportunidades na qual é possível colocar o objetivo, alterar algumas coisas para deixar o currículo focado para a vaga. Então, quando você tiver a descrição da vaga, tá o currículo lá, sei lá, gerente de projetos para a área de Java, por exemplo, você pode colocar isso no seu objetivo profissional, no seu título, e fazendo algumas alterações aí na qualificação para ficar o mais direcionado possível. Tá? Mas isso aí o programa vai desenvolver bastante com vocês. É só para recordar mesmo. Tá? Outra coisa que é importante, né, informar que a frequência, né, na busca de oportunidades é mais importante que as horas utilizadas. Então, tem gente que às vezes pega um dia na semana, fica 12 horas seguidas buscando oportunidades e, como ficou muito tempo num dia, não olha mais durante a semana. Então, o que é importante? A frequência. Né? Então, tem vagas, olhar assim, de preferência, todo dia, e melhor ainda, 2 vezes ao dia. Eu oriento de manhã, à tarde. Para quê? Para vocês pegarem as vagas mais frescas. Então, quando a gente abre uma vaga como empresa, como headhunter, ao momento que a vaga é aberta, a necessidade de atendimento é muito urgente. Então, a gente não tem currículo, não tem profissionais. Os primeiros 10 currículos que chegam, eu olho assim de cabo a rabo, porque é uma necessidade minha, muito importante. Tá? Então, isso geralmente acontece nos currículos que eu abri a vaga no dia e recebi o currículo no dia. Esse eu tenho uma atenção muito especial. Aí o que acontece? No segundo dia eu olho, no terceiro, no quarto, quinto dia, eu já recebi um monte de currículo, eu já encaminhei os principais candidatos para minha empresa, para o meu cliente. Não tem necessidade de eu olhar aqueles currículos. Então, esses currículos que eu faço, eu salvo e deixo aí com um plano B de stand-by. Então, não são currículos que são efetivamente aproveitados pela vaga. Eu aproveito os primeiros. Se eles foram para entrevista, forem bem, eu não vou chamar mais gente para entrevista. Então, aqueles currículos que estão em plano B acaba ficando aí de segundo plano mesmo. Então, assim, rapidez. Né? A dica que eu tenho é rapidez. Então, olhar 2 vezes ao dia. Pode ser coisa de meia hora. Tá? Então, porque nos principais canais, né, vai ser LinkedIn, API, você vai passar lá rapidinho, ver, tem uma vaga no meu perfil, eu me aplico. Não tem, ok. Então, uma dica importante é isso, a frequência. Frequência e rapidez, que isso aumenta muito aí as possibilidades aí para uma convocação para uma entrevista. Um outro caminho é através do LinkedIn. Né? Então, na verdade, basicamente, assim, dos canais que eu vou falar hoje, na minha opinião, o principal é o LinkedIn. Dá para fazer muita coisa no LinkedIn e eu vou apresentando aí para vocês aos poucos. O que é importante no LinkedIn também? Você ter o máximo possível de conexões. O que acontece? Quanto mais conexões você tem, mais você é visto. Então, quando eu faço uma busca de um profissional, o que ela puxa para mim? Né? É como se fosse aquelas buscas de palavras-chave no Google. Você coloca algumas palavras e algumas coisas vão aparecer na primeira página. Essas são assim as mais importantes. É o que você clica primeiro. Às vezes está na segunda, terceira página, você nem dá atenção, porque na primeira, na segunda página você já achou informação. Então eu faço buscas no LinkedIn procurando um profissional. E o que aparece então para mim? Primeiro, quem já está na minha rede. E quem está na minha rede, quanto mais conexões eu tenho em comum com essa pessoa. E por aí vai. Então, ela vai puxando aí, quanto mais conexões eu tenho em comum.
e vão aparecendo aí como o primeiro aí na minha lista. Então, vamos lá. Eu estava falando com vocês aí, quando eu faço busca um profissional dentro do LinkedIn, como eles são ranqueados. Então vamos lá, coloquei aqui, ó, palavra-chave, SAP, tá? Outra coisa, palavra-chave, gente, é muito importante vocês terem um perfil completo no LinkedIn. Porque o recrutador ele vai fazer aqui palavra-chave ou algum curso específico. Aqui eu coloquei só SAP, que é uma coisa mais simples. Mas às vezes é algum curso específico, alguma coisa assim, e vai ser por palavra-chave. Se não tiver essa informação no seu perfil no LinkedIn, na hora da busca a empresa não vai puxar o seu perfil. Então, é importante aquilo que eu falei do currículo, o LinkedIn está bem alinhados, mas ter palavras-chave. Às vezes vocês fizeram algum curso ou tem uma certificação, alguma coisa bem específica. A empresa às vezes abre uma vaga com isso. Para mim, eu quero uma pessoa certificada em XPTO. Se não tiver, eu vou lá, venho aqui palavra-chave, certificado XPTO. Se isso não tiver no seu LinkedIn, não tem como eu descobrir. Então, e nunca vai puxar na busca. Então, cuidado aí com as informações, coloca as informações relevantes, né? Não preenche linguiça. Mas põe aí o máximo de informações possíveis que seriam válidas aí na busca avançada, como que eu estou fazendo aqui, né? Por exemplo, eu coloquei aqui SAP, né? Eu poderia colocar, sendo mais específica, localização Brasil, curso em HANA, enfim, esse tipo de coisa aí faz diferença, tá? Mas só para vocês terem uma ideia de como aparece o ranking, tá? Coloquei palavra-chave SAP, cargo gerente de projeto no Brasil, tá? Então vamos aqui na busca, tá? Então o que que aparece aqui, ó? Apareceu 48 pessoas, tá? Então apareceu aqui primeiro esse primeiro profissional. Olha aqui, eu tenho 1.354 conexões compartilhadas, ele já está na minha rede. Aí depois apareceu o segundo, tem 834. Vai aparecendo aqui o número de conexões em comum. Então, por isso que é importante vocês terem o máximo de conexões possíveis. E tá vendo aqui, ó? Eles que vão aparecer na minha primeira página. Eu tenho muitas conexões em comum. Ou eu já tenho na rede. Tá? Então, o que é importante estar na rede? Porque na hora se eu quiser falar com um profissional aqui que está na minha rede, é só enviar mensagem. Eu não tenho custo nenhum. Outros casos são já diferenciados. Por exemplo, outros profissional aqui está com conectar. Para eu falar com ele, eu tenho que mandar o convite, esperar ele fazer a aprovação e depois eu mandar uma mensagem para ele. Só que tem vaga que é urgente, né? Tem coisa que abre a vaga hoje para ter um perfil amanhã. E se eu não conseguir falar com o profissional na hora, eu acabo não conseguindo seguir o processo com ele. Tá? Pelo LinkedIn, eu tenho um perfil que paga, eu tenho um limite de mensagens mensal, eu consigo enviar, né, uma mensagem diferenciada, paga aqui. Mas muitas empresas não têm isso. Ou tem e também limitam aí de enviar porque tem um custo. Então, por isso que é importante que você esteja já na rede, que o contato aí é direto. Tá? Então, basicamente é isso. Só salientando aqui a importância do número de conexões compartilhada de pessoas na rede, que vai aparecer aí primeiro na busca. Né? Então, dependendo da vaga, eu já vou ligando aqui para os primeiros da primeira página, e às vezes eu chego na segunda página, eu já encontrei, sei lá, uns 5 profissionais potenciais, eu não vou continuar ligando aqui, continuando página por página, continuando um por um. Né? Então, por isso aí é importante é importante ter bastante conexões. Vamos lá. Então é o seguinte, eu uso aqui o perfil do Recruiter, tá? Ele é um perfil um pouquinho diferenciado do que se você procurar fazer uma busca sozinho, né? Tá? E a gente consegue fazer alguns filtros mais detalhados. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Tá? Então, por exemplo, como um cargo de analista de sistemas, colocar a localização São Paulo. Tá? E o que é importante colocar aqui, né? É importante, às vezes, né, eu faço alguma seleção, por exemplo, por segmento. Tá? Então tem aqui, ó, por exemplo, setores. Ele é bem detalhado, né? Dá para vocês fazer vários tipos de busca, ou empresa que a pessoa tenha trabalhado, pega empresas de concorrentes.
Eu vou fazer uma busca aqui mais simples para vocês entenderem, né? Tá? Então, coloco no cargo. Aqui no cargo, é muito importante deixar claro na tua área de atuação. Tá? Caso você tenha mais de uma área de atuação correlacionada, é importante colocar. Tá? Então, uma pessoa pode ser analista de sistemas e também esteja buscando parte de programação. Então, ela pode colocar naquela parte, né, do profile que tem experiência com programação também, que vai puxar na área da busca. Tá? Então, o máximo possível de experiência aí na parte, nessa primeira frase, né, que vai falar o que você faz. Tá? Então, exemplo aqui, analista de sistemas em São Paulo. O que é muito importante aqui na palavra-chave, né? Então, por exemplo, um analista de sistema, vou procurar um analista de sistema na parte de .NET. Tá? Então, olha o número de candidatos, deu 7.744. Então, se eu quiser melhorar essa busca, o que eu posso vir aqui em competências também, né? Eu posso colocar, né, a parte aqui de C Sharp, posso colocar SQL, JavaScript. Vocês vão vendo que cada qualificação, né, vai mudando aí o número de candidatos. Tá? Então, assim, vamos mandar. Por esse exemplo, o que ele vai me puxando aqui, né? Os profissionais que tinham essas competências. E se você não colocar, né, não tiver claro qual é o seu cargo, qual que são as suas competências, não tiver a palavra-chave ali, o seu perfil não vai aparecer. Então, é muito importante aí que isso seja colocado em pauta. Ó, pessoal, veja o seguinte, né? Ela fez um filtro básico aqui, é claro, só para vocês entenderem como que funciona a ferramenta Recruiter, né, e como que a Silvia busca por candidatos. Veja, apareceu alguns nomes aqui em primeira, e você deve se perguntar, poxa, por que será que apareceu esses nomes e não o meu, né? Ou não aparece o meu? Obviamente, aqui a gente está falando de algoritmo do Google, algoritmo do LinkedIn, né? E é óbvio, a gente não sabe exatamente como que é lá codificado, como que trabalha a inteligência artificial desse algoritmo, mas a gente sabe alguns pontos importantes, sim, né? E quem só vai responder isso, e é um segredo talvez de 7 chaves, é que só, obviamente, é o programador lá, são as pessoas que estão envolvidas no desenvolvimento e no aprimoramento do algoritmo. Mas, basicamente, tudo que eu comentei agora há pouco, o título é importante, então, o título e os subtítulos, né, das suas experiências conta muito, né, então é como se fosse um trabalho de SEO, Search Engine Optimization, da mesma forma como funciona o Google, né, por que que algumas páginas aparecem na primeira página ali, nas primeiras visualizações do Google e outras mais lá atrás? Funciona da mesma forma, porque as empresas trabalham muito essa questão, né? Por quê? Ficar bem ranqueado. E aqui você vai trabalhar da mesma forma. Quanto melhor você utilizar suas palavras-chave, você trabalhar a sua headline, deixar o seu perfil atualizado, interagir com a rede, né, com a sua rede de contatos, adicionar pessoas, ter mais de 500 conexões pelo menos, e estar próximo da Silvia, no caso aqui, né, se a gente for ver na pesquisa dela, estiver na primeira rede de contato dela, isso vai somar como pontos positivos, vamos dizer assim. E talvez se você trabalha bem ali, posta artigo, né, publica artigo, compartilha algum artigo relevante. E o LinkedIn, né, falando disso, porque ele preza muito isso? Porque o objetivo da ferramenta é estimular o networking. Ela foi criada com esse propósito. É claro, eles identificaram uma forma no modelo de negócio deles de ganhar dinheiro, ter receita através de recrutamento e seleção, que é a receita maior que o LinkedIn tem hoje. Então, assim, mas de fato, é como você se posiciona na rede aqui, ok? Então isso é muito importante, quanto mais ativo, quanto mais atualizado estiver o seu perfil, quanto mais contatos você tiver com qualidade, obviamente, quanto mais pessoas você conversar dentro do LinkedIn, melhor ranqueado você estará. E trabalhar, obviamente, palavras-chave, ok? Tá? Então, para buscar vagas no LinkedIn. Tá? Então, o LinkedIn também tem que olhar todo dia o que surgiu de vaga no LinkedIn. Então, o que você vai fazer para buscar vagas lá? Tá? Vou entrar aqui no LinkedIn, que acaba conseguindo ter uma visão melhor. Tá? Então, você vai aqui em empregos.
tá? E aí vai colocar, sei lá, você é um profissional de Java, tá? Em São Paulo, sei lá, desenvolvedor Java, tá? São Paulo e região, tá? Aí veja, ele vai aparecer diversas vagas, tá? De Java, mas olha que interessante, você consegue fazer uma busca avançada nisso, por localização, né? Então vamos supor, você mora em Guarulhos, você viu, tem uma vaga aqui, vale a pena. Tá? Quais são as empresas? Algumas você vai conhecer de nome, aí você já filtra aqui que é interessante ou não. E isso aqui que é bem interessante, gente, data de publicação. Ó, uma vaga que foi publicada no mês passado, possivelmente essa vaga tá aqui no LinkedIn, mas já foi preenchida. Que interessante, entrar aqui na vaga últimas 24 horas. Essas vagas estão quentes. Essa vaga tá quente, você pode ver aí que são novas, então é interessante olhar todo dia quais são as vagas novas aí aderentes ao seu perfil, tá? E aí você vê, legal, aí você entrou, por exemplo, essa vaga de Java da FH. Tá vendo? Olha, aparece aqui também quantas conexões eu tenho das pessoas que trabalham dentro dessa empresa. Aqui tem 184 conexões de pessoas que eu conheço que trabalham na FH. Então, que legal, eu posso entrar aqui e olhando, olha, esse aqui eu nunca conversei, conheço. Vamos supor, tá? Nossa, o Luciano, eu trabalhei em outra empresa, conheço ele, conheço a família dele. Legal. Eu tenho intimidade, eu vou enviar uma mensagem para ele e falar, Luciano, eu vi uma vaga na FH que é do meu interesse. Você conhece alguém lá dentro que pode me ajudar? Então, o LinkedIn ele vai te mostrar tudo isso. Então, não é só a vaga, ele vai te dar um cardápio aí do que você pode fazer para conseguir aquela coisa da indicação, né? Se sobressair com relação aos outros candidatos. Outra questão interessante é que na busca de emprego no LinkedIn é a criação de alertas, né? Então eu falo para você entrar todo dia, né? Vou continuar falando isso sempre, mas alguns sites, tanto o LinkedIn como o site de empresa, alguns têm alerta, outros não. Tá? Então, mas você pode colocar aqui um alerta para tudo que aparecer de vaga de Java. Aqui, ó, diariamente eu sou notificada por e-mail. Aí eu crio e automaticamente o LinkedIn vai me avisar de vagas. Tá? Então, muitas vagas, o LinkedIn tem muitas vagas, são vagas boas, mas que são assim preenchidas muito rapidamente, porque o volume de candidatos que se candidatam é muito alto. Então, olhar direto, tem muitas vagas. Hoje eu acho o principal canal, que é para olhar todo dia mesmo, são as vagas no LinkedIn. Tá? Então, a busca é feita dessa forma. Legal. Raquel, você está sendo vista por todos aqui, tá? Vou falar a verdade. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o seu perfil, tá? E vou comparar com outro perfil que nós utilizamos aqui no nosso curso, que nós temos na Ideative Lab, que é o do Reinaldo Silva. Acho que vocês conhecem essa foto aqui. É o nosso profissional fictício aqui, né? Já vou avisando, mas é um perfil que nós utilizamos aqui do nosso para o nosso curso, tá? Mas vamos lá. Primeira coisa, Raquel, legal, você colocou uma mensagem, vamos analisar primeiro o seu background aqui, uma foto, né, com uma mensagem que você acredita, é bacana, porque mostra que você acredita em alguma coisa, né, que talvez esteja ou não conectada à empresa que você trabalha, ou que você vai trabalhar, né, nesse caso. Não, toma um pouco de cuidado só se a mensagem for boa, se for pertinente às empresas onde você gostaria de trabalhar, ótimo, vai ser bem-vindo, tá? Vamos analisar um pouco essa foto. Vamos ver o seguinte aqui, percebendo essa foto. Legal, tem um leve sorriso, você pode até colocar um pouco mais de sorriso, tá? Não tem problema nenhum. E a foto, ela pode ser um pouco mais, né? Ela tá num ângulo assim, um pouco mais de cima para baixo, não tem problema, mas veja que eu não consigo ver o seu rosto inteiro, né? Você pode tirar um pouco mais de frente nessa foto, tá bom? Não tem problema nenhum. E um outro ponto que eu acho que é interessante, que poderia ser melhorado nessa foto, é a questão do fundo, né? Se a gente olhar, eu percebo que você está dentro de um carro. Não passa, né, uma imagem de uma foto profissional. E você pode tirar essa foto, não que eu não estou dizendo aqui que você precisa tirar uma foto profissional, mas você pode simplesmente ir numa parede de uma cor neutra e pedir para alguém tirar essa foto para você, tá? Não tem problema nenhum. Hoje a gente tem smartphones com resolução de alta qualidade, não tem problema algum, tá bom? Esses são os aspectos, tá bom? Dessa sua foto que eu melhoraria, ok? Vamos ver outros pontos aqui.
O primeiro e último nome, eu gosto muito, né, de ter só o primeiro e último nome, ok, Raquel Calil tá ótimo. Vamos analisar a sua headline agora, o seu título, né, que é um outro ponto importante, que chama atenção. Em busca de oportunidades, gerente de projetos de TI. Legal, você foi direto como gerente de projetos de TI, mas veja só, existem muitos gerentes de projetos de TI, certo? Se a gente for parar um pouquinho para analisar. Como que você poderia se diferenciar? Será que você teria uma tecnologia específica que você poderia trazer, alguma metodologia, uma certificação, né, nesse caso, que você que possa trazer um diferencial no seu perfil? Né, porque realmente, ok, a gente sabe que você é um gerente de projeto de TI, mas existem vários outros gerentes. Então, como que você pode, né, se destacar dentro, né, diante desses outros profissionais, né? Então, pode ser uma metodologia, um software específico, uma ferramenta, né? Como eu disse de novo, uma certificação. Vamos fazer um paralelo aqui, por exemplo, do Reinaldo Silva. Veja, analista de sistemas, para quem é do mercado de TI, sabe muito bem também que é muito amplo, igual um gerente de projetos de TI. O que eu fiz aqui? Eu fui mais específico, lembra? Generalismo gera objeção, né? Então, eu fui específico. Se um recrutador, um profissional, precisa de um analista de sistemas que seja especialista em Microsoft na plataforma .NET, ele já sabe, eu já sou específico aqui, né? Já estou sendo específico, porque eu sou um especialista na plataforma .NET, e aí, além do mais, eu conheço Cloud Computing e Azure, né? Além de metodologias ágeis para desenvolvimento de novos aplicativos, né, os sistemas, ok? Então, Raquel, por exemplo, você poderia utilizar algum ponto forte aqui. Qual ponto que você poderia utilizar aqui que poderia ser um diferencial? Talvez você conheça algum processo específico, como você está colocando aqui, algum software, né? A metodologia ágil, será que você conhece Scrum, né? Ou alguma outra metodologia, né? Enfim, o que pode ser um diferencial para você aqui? Então, faça essa lista. Quando a Silvia agora há pouco comentou em palavras-chave, é exatamente isso. Quais são as principais palavras-chave que você pode utilizar aqui dentro do seu perfil, além de ser um gerente de projeto? Né? Será que PMI, PMP, Scrum, além de metodologia ágil? Que mais? Que ferramenta que você pode utilizar? Uma outra sugestão é colocar nessa parte, né? Onde você colocou mais de 6 anos de experiência, esse resuminho que é a tua apresentação, depois colocar os seus contatos, tá? Ou colocar o seu e-mail, ou o seu telefone, né? O telefone aí depende de cada pessoa. Tem gente que prefere não deixar aberto, outros não. Mas para quem está buscando recolocação, principalmente, eu recomendo deixar abertos os contatos, colocar, né, logo no resumo, para que que acontece? Os recrutadores, se o recrutador não tiver você na rede, ela vai ter que solicitar a tua aprovação para depois te mandar uma mensagem, isso demanda um tempo. E tem como mandar mensagem direto, só que para isso tem um custo. Tá? Então, a empresa, antes dela ir mandando uma mensagem para todo mundo, ela vai analisar se vale a pena mandar uma mensagem para aquele perfil ou não, até porque vai ser cobrado. E se a empresa tiver na dúvida e ela já vê o seu contato, ela não vai precisar gastar o crédito e pode fazer um contato direto com você. Então, isso aí abre bastante o leque. Então, deixar bem aberto aí ao menos o e-mail, né? E se dependendo do seu momento atual, é importante colocar talvez também o telefone. Legal, até dando continuidade aqui, né, a Silvia já colocou alguns pontos importantes do resumo, mas a gente vai entender um pouquinho como que funciona uma estrutura, né, também, de novo, eu digo que não existe o certo ou errado, existe sim o perfil atraente, é isso, tá, pessoal? Não se apega, o que eu coloco aqui no primeiro, segundo, terceiro parágrafo, tem uma receita aqui que a gente pode utilizar sim, tá, não que seja uma regra, mas pensando sempre, o meu perfil é atraente ou não? A gente tem que olhar com os olhos do recrutador, às vezes, lendo o nosso perfil, tá? Então, da mesma forma, o resumo, né? A gente está falando de resumo. Ela coloca aqui que tem mais de 6 anos de experiência em gerenciamento de projetos, onde traz a credibilidade de 6 anos, né, trabalhando com projetos, né, e coloca aqui alguns outros pontos de infraestrutura, né, segmento networking, segurança da informação, né? Então, dentro dessas áreas de negócio.
Só que assim, né, bom, atuando principalmente no ambiente de varejo, telecom, automobilístico, realizando o controle de recursos, custos, prazo e qualidade. Veja que está um pouco confuso já esse parágrafo, né? Você poderia segmentar um pouco mais. Você pode dizer no primeiro parágrafo quem eu sou. Você já está dizendo até, né? Você tem 6 anos de experiência no mercado. Você pode colocar como que você começou ali e onde estou agora, né? Deixando dessa forma. Só para vocês entenderem o que eu quero dizer, pessoal, exatamente isso daqui. Sou analista de sistema sênior com mais de 12 anos de atuação em programação, desenvolvimento e implementação de sistemas voltados à plataforma Microsoft, .NET, C Sharp, ASP.NET, MVC, JavaScript, HTML5, SQL Server e Oracle. Veja que eu já deixo claro aqui, em 3 linhas, né? Veja, ó, parágrafo separado, né, tem um espaço aqui para as informações não ficarem totalmente, né, uma em cima da outra, né? A pessoa não consegue nem ler o que você está querendo dizer. Então, da mesma forma, você pode ser mais claro aqui, tá? Eu não sei se você fez um Ctrl+C, Ctrl+V do seu resumo, do seu currículo, né, no caso aqui, mas acho que você poderia trabalhar um pouco melhor, colocando, né, o que você conhece realmente, né? Você veio de onde para gerenciar projetos? Você veio do mercado de TI, já, você foi uma analista de sistemas, ou você veio de suporte, ou da área de infraestrutura, né? Então, você pode colocar rapidamente como eu fiz aqui, né? Deixar claro, e com certeza a palavra-chave, veja, Microsoft.NET, C Sharp, tudo isso daqui são palavras-chave, e você pode também colocar já aqui, no caso também, tá bom? No segundo parágrafo, o que você poderia colocar? Qual a informação mais importante que os recrutadores, né, os gestores, deveriam saber sobre você? Então, se a gente avaliar aqui no perfil, ó, eu coloco o seguinte: tem uma vasta experiência em empresas multinacionais, segmentos de telecom, veja, já coloco segmentos aqui, né? Apesar dela ter colocado aqui no mesmo parágrafo, poderia colocar num parágrafo seguinte. Então, segmentos de telecom, finanças e varejo, né? Realizando integrações e gerenciamento de soluções RP e WMS nos ambientes de cloud computing, né? Azure, trabalhando palavra-chave, veja bem, ó, liderando projetos e times multidisciplinares de software nos Estados Unidos e na Índia. Ó, veja que, poxa, além desse profissional ele, né, ele conhecer bem a parte de cloud, né, ou mostrar aqui que ele trabalha com a plataforma Microsoft, aqui eu já estou dizendo para a pessoa o que é mais importante, eu já gerenciei, né, já liderei tecnicamente um time multidisciplinar que ficava nos Estados Unidos e outro na Índia. Veja que você já mostrou, legal, esse cara aqui, ele já vai pensar, bacana, esse cara já trabalhou com um time lá de fora, né? Então ele sabe falar inglês, né? Já supõe-se isso, né? Que ele sabe falar inglês. Então você vai colocar o que é mais importante e o que diferencia de fato você, tá? Outro parágrafo que você poderia fazer é colocar o ponto forte, né? O que diferencia você também aqui? Qual que é o seu ponto forte? Então, competência, por exemplo, na gestão, com perfil analítico, né, e muita atenção aos detalhes, consigo fazer um ótimo planejamento, definição, manutenção de sistemas, antecipando qualquer problema que possa surgir. Isso é um outro ponto. O que você pode trazer também? Realizações, né? Que mais de realização que você pode trazer? Uma ou duas realizações. No caso, veja aqui no exemplo, ó, no meu trabalho mais recente, tive a oportunidade de implementar um processo de metodologia ágil em fábrica de software. Isto permitiu a automatização do fluxo de desenvolvimento de software, aumentou a produtividade dos desenvolvedores e antecipou as entregas das soluções. Esta implementação proporcionou melhor relacionamento com o cliente e ganho de novos contratos. Tá? Então, você pode colocar uma ou duas realizações, né, qual o valor que de fato você gerou para algum dos projetos importantes, e aí depois, como a Silvia falou, a pessoa se interessou, poxa, deixa seus contatos já, você pode deixar tanto seus contatos já para ele, quanto você pode anexar o seu currículo. Aí por isso que eu falo, uma coisa deve complementar a outra. Se você coloca um currículo Ctrl+C, Ctrl+V, não adianta nada você colocar o seu currículo aqui no LinkedIn. Né? Você tem muito mais espaço para trabalhar a informação. Veja, 3, 4 linhas, só no máximo 4 linhas eu coloquei aqui por parágrafo. Né? Senão, veja que está limpo a leitura, está fácil de ler esse perfil. Né? Não, as informações não estão colocadas uma embaixo da outra diretamente, então você vai prestar atenção nesses detalhes também. Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. Né?
Eu tenho algumas mensagens, né? Pessoas me adicionando, perdão aqui, ó, veja. Tem algumas pessoas, headhunters me adicionando, pessoas aqui, Camila da Secom, ó. Vamos ver, perdão aqui que eu cliquei errado. O que ela tá? Olá, estou com algumas oportunidades para programador, desenvolvedor .NET C# Backend. Gostaria de saber se está avaliando propostas. Veja, eu estou recebendo propostas aqui, né? Estou recebendo contatos, eu não adicionei ninguém, ó. Veja aqui, ó, outro, Giancarlo, bom dia. Reinaldo, tem uma vaga para atuar na Secretaria da Agricultura na região central de São Paulo. É para iniciar dia 12, tem interesse? Mais uma aqui, ó. Olá, a 5A Consultoria está com vagas para desenvolvedor, lá, 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 lá. E veja, então, eu acabei recebendo alguns convites aqui, né, para você ver o poder de um perfil bem escrito. Provavelmente eu chamei a atenção desses profissionais aqui. Então, você vai ver que vai fazer sentido você atualizar o seu perfil, né? E vai fazer todo sentido. Vamos voltar então ao perfil da Raquel. Então, agora vamos analisar aqui a parte de experiências, né? Que é um outro campo muito importante, né? Então, vamos ver aqui. Ó, primeira coisa, experiência, PMO, corporativo, consultor, via varejo. Legal, colocou, né? Qual é o segmento, né? Que é varejo, e colocou PMO corporativo consultor. Raquel, deixa eu te fazer uma pergunta. Os recrutadores, eles buscam essa palavra-chave quando vão procurar um PMO, por exemplo, com esse objetivo, PMO corporativo consultor? Por que eu te pergunto isso? Quanto mais você pensar com a cabeça do recrutador, e daqui a pouco a gente vai fazer uma simulação aqui com a Silvia para você entender o que eu estou querendo dizer, melhor. Por quê? Será que é esse nome realmente, PMO corporativo consultor? Pode ser que seja só PMO, ou PMO alguma coisa, ou então gerente de projetos realmente de fato, né? Aí você vai ter que fazer uma reflexão e analisar. Mas é importante você trabalhar bem esse ponto. Você poderia colocar gerente de projetos de TI também aqui, talvez, entendeu? Pode ser mais relevante nas buscas. Por quê? Você está colocando aqui que é gerente de projetos de TI, e você reforçando que aqui você é gerente de projetos de TI, não tem problema se você quiser deixar o PMO. Você pode colocar um pipe aqui, gerente de projetos de TI, pipe PMO, por exemplo. Ok? Eu acho que isso vai ser melhor, vai trazer melhores resultados para você. Legal? Vamos entender uma outra coisa importantíssima. Veja que esse perfil está passando um ar de desatualizado. Né? A última posição foi na People Pro, tudo bem que a gente entende que a Raquel colocou que está em busca de novas oportunidades, a gente subentende-se isso, mas ela colocou a última posição, né, projetos voltados para a área de negócio, reporte por projeto executivo, controle de indicadores de projetos, CPI, SPI, escopo, controle de ROI, né, e assim por diante. Legal, você está colocando as atribuições que você tinha lá, e tá ok, tá certinho. Só que você poderia, nesse caso, e depois vou falar da sua última posição, o que você poderia fazer, é o seguinte, nessa parte de experiências, você poderia colocar, primeira coisa, People Pro IT Solutions. Tudo bem que aqui dá para entender que é uma empresa de TI, né? Que é uma consultoria de TI. Mas você poderia dizer em um parágrafo o que é a empresa, o que essa empresa faz. Né? Diga lá. Ela é líder em quê? Talvez em Cloud Computing, Big Data, em outsourcing tradicional de TI. Fica mais claro até para o recrutador. Imagina, poxa, a People Pro, ela trabalha com nuvem, né? Ela é especializada em nuvem. Legal, então esse profissional, ele gerencia talvez projetos em nuvem, já pode deduzir algumas coisas desse tipo, tá? Então, eu recomendaria você colocar em um parágrafo aqui o que a People Pro ela faz, tá bom? Bom, depois, o que você vai colocar? As suas responsabilidades, claro, né, as atribuições ali no seu papel, o seu papel, de fato, e a sua função que tinha na empresa, né? Então, vamos pegar aqui no perfil do Reinaldo para você entender. Então, veja, ele trabalhou na empresa Volcos Z, é uma empresa prestadora de serviço, software, consultoria de TI, lá, ele já falou o que é, porque ninguém conhece essa empresa, né? Eu não faço ideia que essa empresa, onde ela atua. E eu digo aqui, como né, função, o papel que eu tinha na empresa, né, como analista de sistema sênior, sou responsável por coordenar times, projetos e participar de todo o ciclo de desenvolvimento de software em plataforma .NET.
Então, você pode dizer em um parágrafo qual que era a sua responsabilidade ali. Você colocar que você gerenciava projetos, né, coordenava times, sei lá, se é multidisciplinares, de diversos, sei lá, estados do Brasil, por exemplo, né, e projetos, participava desde a definição de escopo do projeto, ou seja, quando o projeto era criado, e ia passando por todas as etapas, desde o desenho do projeto, né, onde você trabalhava em conjunto com o líder técnico, até, né, a implementação, onde você de fato gerenciava esse time, gerenciava o budget, né, você poderia colocar em um parágrafo dizendo isso, da forma como estruturei aqui. E depois dizer as responsabilidades, né, as atribuições, como você já colocou aqui também, né, quais atribuições e responsabilidades que você teve naquela posição. Então, no meu caso, fiz o levantamento de escopo, desenhei diagramas utilizando notação UML. Veja que eu estou trabalhando palavras-chave aqui, ó. Notação UML. O UML é uma palavra-chave. Né? Coordenei projetos complexos em .NET, selecionei equipes de trabalho, preparei cronogramas de atividades e financeiro, administrei recursos internos e externos, deleguei atividades e acompanhei a execução do projeto, avaliando a qualidade dos sistemas e aplicações desenvolvidas, e validei a aplicação final junto aos clientes. Então, veja que eu coloquei todas as atribuições aqui. Depois, o que você vai fazer? Né? Você pode colocar aqui, na sua experiência, as realizações. E aqui você vai trazer as principais realizações. Você pode utilizar um pouquinho do currículo? Pode. Pode trazer do currículo lá naquela posição que você tinha, não tem problema nenhum. No caso, eu trouxe uma realização, né, aqui nessa posição, então, tive autonomia e iniciativa para implementar metodologias ágeis, isso trouxe produtividade aos desenvolvedores, os ajudando a terem mais foco e resultados nas entregas de projetos. Com essa implementação, ajudei a diminuir mais 50% destes atrasos, reduzindo despesas de multas que a consultoria pagava aos clientes. Veja, então eu trouxe números aqui, né? Fatos, né? Nossa, pessoal, legal, esse profissional pensa de fato no negócio. Esse é outro mindset que nós precisamos ter hoje. Será que você pensava no negócio? Não, pode ser que não naquela época, mas agora comece a pensar com um pouquinho de mais de carinho qual o valor que você gerava assim para o cliente. Com certeza você gerou aí valor para o seu cliente no passado, tá bom? Então você vai colocar aqui 2, 3 realizações, as mais importantes que vão te ajudar a te destacar, tá? Coloque um livro aqui, coloque 2 ou 3, já está de ótimo tamanho, tá bom? Então, é o que eu recomendo para você fazer para todas as suas posições aqui, tá? Como na TIM, por exemplo, na VW Group, né, lá na T-Systems, onde você passou. E deixa eu falar um outro ponto já interessante que eu identifiquei no seu perfil. Veja que você colocou, né, por projeto, eu acredito eu, ou por cliente que você atuou, não precisa fazer dessa forma. Você pode colocar uma única posição T-Systems do Brasil, né, colocar que você foi gerente de projetos, Pipe, PMO, e Pipe o estágio, nem o estágio talvez você precise colocar, mas deixa só gerente de projeto TI, Pipe, PMO, tá bom? E aí você vai estruturar da seguinte forma, eu vou entrar no meu perfil Reinaldo, o meu verdadeiro, tá, o meu verídico aqui, para vocês entenderem o que eu estou dizendo, tá bom? Veja que na Tento, quando eu tive uma experiência na Tento, eu passei por diversas posições lá dentro da empresa. Eu fui analista programador, eu fui analista de sistemas e fui líder de projeto. Então, eu disse o seguinte, que como líder de projeto, o que eu fazia aqui? Eu coloquei o tempo que eu atuei como líder de projeto na HP e rapidamente eu coloquei qual era a minha função, quais eram as minhas atividades, né, ali naquela posição. Da mesma forma como analista, né? Veja que eu segmentei. E é dessa forma, Raquel, que você vai fazer o seu perfil aqui na T-Systems, tá? Você vai fazer isso, vai consolidar em um único, ok? E vai colocar essas 3 posições em um único campo de experiência. E vai trazer realizações, enfim. Tá? Vamos lá. Outra forma de você procurar vagas no LinkedIn é através de grupos. Tá? O que acontece? Uma vaga para ser anunciada no LinkedIn não é barato. Tá? Agora eu não tenho o preço exato, posso até estar falando bobagem, mas vou falar o preço aproximado. Tá? Uma vaga no LinkedIn para ser colocada é em torno de uns 300, 400 reais. Então, uma consultoria pequena, algumas empresas, ela vai tentar um outro canal antes de pagar um anúncio.
E quais são os canais? A empresa vai lá, coloca a vaga aí coloca a vaga na timeline. Por isso que é bom, às vezes você tem uma pessoa de RH que tá na sua conexão, ela vai colocar na timeline dela e ali, por si só, eu faço muito isso. Né? Raramente aí eu pago uma vaga no LinkedIn, né, pelo custo e também pela necessidade. Às vezes não tem necessidade. Então, eu coloco a minha vaga na timeline e coloco nos grupos do LinkedIn. Tá? Então, para conectar com esses grupos, você vem aqui em grupos, né? E aí você vai escrevendo do grupo. Eu coloquei vagas TI porque eu estou falando do público em geral. Mas vamos supor, você pode ser um profissional de Oracle. Coloca aqui Oracle e vai puxar quais são os grupos de Oracle. Tá? Então, vai aparecer aí todos os grupos de Oracle para você. Tá? Então, vamos aqui, ó. Está um exemplo. Eu coloquei grupos vaga TI. Vamos lá. Vou colocar aqui esse primeiro grupo. Tá? Então, ele aparece aqui. Olha que legal. Esse grupo tem 27 mil pessoas. Então, ó, tem aqui, ó, emprego, Blumenau, na Philips. Aí tem várias pessoas aqui, ó, de Linux, Florianópolis, analista de projeto. Essas vagas o RH não pagou para ter. Ela entrou no grupo e por si só ela já tem ali os profissionais. Tá? Então, ela não pagou, então ela dá um retorno muito bom e muitas vagas não vai estar ali na parte de empregos, ela vai estar de outras formas. Então, os grupos aí no LinkedIn é muito importante. Vamos entender alguns pontos importantes. Na própria conversa, algumas pessoas que trabalham para recrutamento e seleção já postam aqui às vezes, tá? Você vai ver aqui, talvez faça encaixe. Legal. Às vezes, essa pessoa aqui é uma recrutadora, então você vai enviar um e-mail para ela sim, vai entrar no perfil dessa pessoa, vai adicioná-la e vai se apresentar. Você está participando do processo da vaga que foi postada por você, né, no grupo Vagas de TI, a vaga que eu estou me candidatando é a vaga de programador .NET, por exemplo, sênior, para Alphaville, São Paulo. E você vai adicionar essa pessoa e vai esperar ela responder você. Pode ser que ela não te responda, mas depois que você está na rede de contatos dela, você pode talvez pegar o e-mail ou um telefone, talvez que esteja no perfil dela, entrar em contato e falar, poxa, eu vi um anúncio aqui da sua vaga no grupo, né, estou interessado, estou disponível, né, para a gente fazer um bate-papo, tá? Vai se colocar à disposição. Mas você também vai olhar na parte de vagas, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Veja aqui, ó. A Natália, olha só a possibilidade que você tem um contato já aqui, ó. A Natália, ela postou uma vaga, e olha outra coisa, você vai olhar para o tempo da vaga, veja que faz somente 5 horas que foi postada, então essa vaga é quente. Você não vai olhar para aquela vaga que foi postada há mais de 2, 3, 4, 5 dias. Você vai olhar em horas, você vai monitorar lá diariamente, durante seus 30, 40 minutos, lembra que a gente falou isso na primeira aula? É olhar vagas, então isso faz parte também. Então veja, você olhou aqui, você faz encaixe, por exemplo, com essa vaga, você vai se candidatar, vai enviar o e-mail, vai enviar o seu currículo e vai se conectar com a Natália, vai se apresentar rapidamente, né, em um parágrafo. Vai dizer que você viu a vaga no grupo Vagas de TI e que você está interessado nessa vaga. Né? Claro, não esqueça de ajustar o currículo, tá? Não esqueça, o currículo genérico não funciona. Ajuste o currículo para arquiteto de soluções, no caso Oracle BPM, se for a sua função, né, a sua posição, e você vai alterar as palavras-chave se for o caso também, tá bom? Tá? Outro grupo, outro canal também, né, que tem grupos interessante é o Facebook. Então, o Facebook ele tem vários grupos. O Facebook é uma coisa mais personalizada, individualizada da vida pessoal, tá? Mas tem os grupos de emprego, né? Eu até fiz um print aqui da tela, na qual vocês verem que é somente vagas de TI, vaga SAP, vaga para profissionais aqui de RH. Enfim, tem vários grupos que vale a pena entrar e são grupos que colocam vagas diariamente, que dá um bom retorno também. Tá? Então, vale a pena olhar os grupos aí do Facebook.